3 votos a 2, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram adiar a análise do mérito do habeas corpus que pedia a liberdade do ex-presidente Lula e, portanto, ele segue preso. O primeiro a se posicionar foi o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista do caso em dezembro. Então, ele propôs a liberdade de Lula até que o HC fosse analisado provavelmente no segundo semestre. Em seguida, Edson Fachin disse que não via motivos para mudar o seu entendimento de negar o habeas corpus apresentado pela defesa. Ricardo Lewandowski se manifestou contra o adiamento, mas votou a favor da soltura. Celso de Mello e Carmen Lúcia, por fim, votaram contra a liberdade temporária, formando o placar de 3-2. Andreasa. Foi uma noite, começo de noite, excêntrica, né? Bizarro o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Tem algumas premissas aqui que precisam ser colocadas. Primeiro, habeas corpus. Habeas corpus tem precedência. Habeas corpus de alguém preso tem precedência. Outra premissa importante. O material divulgado pelo site Intercept tem validade jurídica nesse momento? Tem alguma validade jurídica nesse momento? Não tem. Não tem porque não foi periciado. Essas duas premissas são muito importantes, porque se tem um habeas corpus sobre a mesa, se ele tem precedência, e se o fato adicional considerado não tem validade jurídica, porque não periciado, é algo para o futuro, se acontecer, é preciso examinar o habeas corpus sobre a mesa com base nas informações disponíveis hoje. E é tão simples, é o que deveria ter acontecido ontem. Então, tem um habeas corpus, pede suspeição, indica a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os ministros da segunda turma consideram que há motivos para se apontar suspeição sobre Moro? Sim, solta o Lula. Não, fica preso. Acabou. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. É apreciação de habeas corpus de frente. De frente. Com coragem, uma obviedade. Mas não. Inventou-se uma tentativa de liminar de ofício, projetando o futuro em que, e é um futuro idealizado, em que o conteúdo do Intercept seria auditado, periciado, e aí, lá no futuro, o habeas corpus, esse que está sobre a mesa, poderia ser analisado com base nesses fatos. Isso não faz o menor sentido. E que, portanto, sob essa circunstância, o Lula deveria ser posto em liberdade, até que se tivesse comprovação da veracidade dessas informações. Isso é um disparate. É o direito do futuro contra o direito do presente. Não faz sentido, esse tipo de coisa não pode prosperar. É uma irresponsabilidade muito grande que o ministro Celso de Mello ceifou, segurou, controlou essa irresponsabilidade. Até porque, no futuro, se essas informações da Vaza Jato se avolumarem, se elas ganharem corpo e se forem comprovadas, é muito importante, se for comprovada a veracidade desse material, isso sem dúvida nenhuma suscitará novas manifestações da defesa do Lula e novas apreciações por parte dos juízes sobre a suspeição do Sérgio Moro. É tão simples quanto isso, mas como não se enfrenta o habeas corpus hoje? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não vou dizer não. Então diga você, Vera Magalhães. Celso de Mello agiu com prudência, né? Acho que ele não tomou isso como principal razão para o seu voto, mas deve ter percebido que conceder uma liminar nessas circunstâncias para lá de exóticas suscitaria aí uma comoção social, uma conturbação, uma verdadeira chance de conturbação social no país, levaria a defesa dos outros presos na Lava Jato a entrar com um ônibus de recursos no STF no mesmo teor, pedindo análise durante o recesso, porque também alegariam que existem réus presos, e aí seria impossível de parar uma avalanche processual dessa, causada por casuísmo, né? Porque é disso que se trata. Essa saída puxadinho, apresentada pelo Gilmar Mendes, que segurou por 6 meses esse processo no seu gabinete, portanto a urgência aí já fica totalmente descaracterizada pelo fato de um ministro ter guardado o processo no seu gabinete por 6 meses,
À espera do quê? De um fato novo? À espera de exatamente qual tipo de circunstância, né? E aí, quando a circunstância se apresenta, você apresenta o processo dizendo que existe uma grande urgência e que deve ser analisado. Eu vi muita fraqueza também jurídica nos argumentos de advogados aí que repercutiram o caso nos jornais, nos sites, dizendo por que achavam que deveria ter sido concedido. O Fábio Simantov chegou a dizer que o Lula já manifestou que não tem a disposição de fugir, que então ele poderia aguardar em liberdade. Estranho seria se ele dissesse, olha, me põe na cadeia, me põe na rua que eu vou fugir amanhã. Quer dizer, é uma fragilidade de argumentação tremenda. Isso também é casuísmo. Eu entendo a coisa do réu preso, entendo que o HC deve ter precedência, então eu acho que eles deveriam ter feito sessões extras e analisado o mérito, como bem disse o Andreasa. Se não o fazem, se preferem ir para o recesso, pensar melhor, esperar ver tudo que tem na tal da Vaza Jato, que fique tudo para o segundo semestre e que se mantenha a jurisprudência do próprio Supremo, que é a seguinte: condenado em segunda instância, cumpre sua pena, pode começar a cumprir sua pena. Então não tem nenhuma exceção, não tem nenhum regime de exceção para o Lula, está sendo cumprida a pena. Caso haja circunstâncias que mandem a revisão disso, e eu acho que pode haver, eu sou das que acham que esse caso pode ter algum tipo de desdobramento, aí que se veja quando se analisar o mérito, que os ministros tenham coragem de analisar o mérito do HC. Para arrematar, Alexandre. Ontem a gente fez um programa tenso, né? Com um olho no gato, outro no peixe, né? Enfim, porque estava acontecendo enquanto a gente estava, isso são as agruras do programa ao vivo, né? A gente aqui falando e comentando com a votação acontecendo ao mesmo tempo, mas esse tipo de tensão que causa esse tipo de situação, ela é um espelho da insegurança jurídica do país como um todo e que tem reflexo, evidentemente, na insegurança política. Quer dizer, a soltura ou não do Lula, especificamente num casuísmo, seria realmente um tsunami político, seria criar aí um abalo sísmico na ordem pública totalmente desnecessário, principalmente num momento, por exemplo, numa semana com tanta coisa acontecendo e com manifestações agendadas para domingo, especificamente para se defender Sérgio Moro, Lava Jato, etc e tal. A soltura do Lula ia ser jogar álcool na fogueira e não interessa a ninguém. Então, dito isso, eu costumo reclamar muito de que há uma judicialização da política brasileira e uma judicialização de cada aspecto da vida. Mas também a política está judicializada, então acontece dos dois lados e a gente precisa ter um pouco mais de segurança, precisa um pouquinho mais de normalidade. A grande revolução, eu falei isso até no Twitter ontem, a grande revolução do Brasil seria um pouco de normalidade, um pouco de tranquilidade, um pouco de previsibilidade e não a gente ficar todo dia nesse sobressalto, de olho na tela, de olho no que está acontecendo em Brasília, porque isso, né, como é que você faz um país se desenvolver desse jeito? Como é que você atrai investimento? Como é que você vende ao investidor privado, interno, externo, que você tem regras claras e que você pode planejar os seus negócios, os investimentos no Brasil. É tudo muito difícil. Então, tem aquele velho ditado que diz que o bom juiz de futebol, quando a gente não lembra que ele está lá, é um pouco isso em relação até ao judiciário nesse caso. A gente preferia nem lembrar. Eu preferia que nem tivesse que ficar assistindo TV Câmara não, mas TV Justiça, ficar assistindo esse tipo de votação. Essas coisas deviam ser resolvidas de forma técnica e que não causassem esses impactos e esse tsunami todo na opinião pública e na ordem pública. Aí eu vou lembrar, como eu gosto de lembrar sempre, o filósofo e o político, autor Edmund Burke, britânico, quando ele dizia que a primeira função do Estado é cuidar dos humores do povo. Estão brincando com os humores do povo e alguma hora isso tem que acabar.